Vitor ficou guardando maior odiosidade à condessa, mas não lhe era fácil tirar desforço da repulsa feita à sua grande pessoa, grande no sentido pejorativo. Inaugurava-se agora uma época de desolação para os dois enamorados, com a ausência de notícias a que ficavam sujeitos, não lhes podendo mesmo valer mais a intervenção da magnânima princesa Margarida, por haver esta estabelecido uma tal qual incompatibilidade entre si Roberto com a detenção da filha e o envio da carta radicalmente irônica. Houve necessidade de ser alvitrado um novo processo para que o rei pudesse estar em contacto de palavras escritas com a sua amada, que não basta ao coração o platonismo do amor, sem haver a brasa que aqueça o turíbulo para o incenso nas fumegações diante da ara em que se assenta a imagem idolatrada. De um lado era a condessa que suspirava por um modo de reanimar as consolações conduzidas por esse pedaço de papel perfumado, trazendo vestígios do hálito que o bafejou, enquanto a pena deslize sobre o alvacento papel. Em outro palácio, mais adiante, alguém, em relação de pensamento, não se contentava com a simples telepatia, pois anelava reacender da cinza extinta a chama amortecida. Que pena não ter sido possível reter a condessa como refém por mais algum tempo, lamentava o monarca, para que havia o conde de lhe devolver Jacques tão depressa. Que o guardasse por toda a vida, seria mais conforme ao egoísmo do seu coração amante. A recordação de Jacques avivou-lhe a ideia de verificar se ele, ardiloso e audaz, não seria capaz de outra invenção extravagante para retomar o posto de núncio dos seus amores. Quem da primeira vez se houvera com tanta habilidade, era apto para outros empreendimentos de igual ou maior valor, a menos que se julgasse a capacidade inventiva do homem aniquilada diante do primeiro fracasso. A vingar esta teoria, o mundo não teria saído da Idade da Pedra. Com impaciência dos namorados ardorosos, o rei mandou chamar Jacques, que acudiu levípede, ouvindo as lamentações do amo sobre a derrocada da sua descoberta por Vitor. Não tinha mais facilidade para ter novas da condessa, nem para abafar a chama na pira da saudade. O servo adivinhou-lhe os intuitos e respondeu, animando esperanças. Há de se lhe dar um jeito, majestade. Queira guardar a fecundação de ideia. E retirou-se. Já no dia imediato ele lobregava uma fresta, por onde podia entrar um raio de luz. Vitor houvera-lhe dito em tempo que a condessa preferia sempre a catedral da Notre-Dame para as suas orações aos domingos. Ele conhecia um dos sacerdotes, que era tio de sua afinada esposa. Pensou em procurá-lo, e fê-lo com urgência, tendo facilmente encontrado pela manhã seguinte na igreja. Falou-lhe primeiro da sua fé, que nunca fora amortecida. Estava no fim da vida e precisava prestar algum serviço à religião, lembrando-se de que poderia acolitar o tio, se ele consentisse em ajudá-lo a salvar a alma. O padre anuiu ao pedido, sem relutância alguma, louvando-lhe o zelo, embora tardio. No domingo seguinte compareceria Jacques à hora da missa do meio-dia. Paramentou-se e seguiu o sacerdote com a necessária compostura e sem dificuldade de noviço, porque, em menino, já havia ajudado a muitas missas na Normandia, de onde era natural. Em meio aos assistentes não lhe foi difícil descobrir a figura saliente de Matilde, graças à irradiação da sua beleza. Terminado o ofício religioso, um bando de gárrulas meninas, vestidas de branco, tendo à cabeça grinaldas de flor de laranjeira, como noivas liliputianas, subiram a nave junto ao santuário, para formar alas e sair na ordem disciplinar. Eram as órfãs do recolhimento da Virgem Maria. No meio das senhoras que contemplavam o lindo quadro das louras crianças, postou-se a condessa, que foi surpreendida pela presença de Jacques, não mais envolvido na esfarrapada roupagem de mendigo, mas na sobrepeliz de sacristão. A moça não pôde sofrear um frouxo de riso ao ver o seu protetor, que veio solícito ao seu encontro e perguntou-lhe se ela não iria à sacristia, como faziam outras fidalgas, pois tinha alguma coisa importante a referir-lhe particularmente. A resposta foi afirmativa, e Matilde entrou no citado compartimento seguida de Jacques. O padre, ao vê-lo comboiando a formosa menina, admirou-se de tão importante conhecimento,
e tornou-se sensivelmente discreto com o sobrinho, a indagar da origem e da pureza dessas relações. O acólito esclareceu que conhecia a condessa simples e honestamente por ser íntimo amiga da princesa Margarida de Valois, irmã do rei, seu amo e senhor. O padre abriu desmesuradamente os olhos, admirado da influência do sobrinho assim metido com as soberanos e damas de alto coturno, mas os seus olhos cúpidos e pecaminosos dilataram-se mais ao admirar a plástica deslumbradora da piedosa devota. Já na sacristia, Jacques isolou-se das vistas curiosas do tio e pôde notar a imensa alegria que a sua presença proporcionava à gentil dama. Falou-lhe então que a sua vinda, ali e o papel que estava desempenhando eram o segundo ato da comédia, ou da tragédia, em que ela e seu amo tinham grande parte, como protagonistas. A condessa que lhe desse as suas ordens, e seria obedecida como se ele fosse um molosso fiel. Matilde apertou-lhe ambas as mãos, com transbordante satisfação, e disse: "São as mãos do homem mais abnegado que he estreitado na minha vida. Deus, que nos assiste dentro desta nave, há de abençoá-lo e perdoar-me por escolher a sua casa de oração para desabafo de amores infelizes. Por hoje me limito a escrever 2 palavras ao rei." E, tomando seu cartão de visita, estampou a lápis este recado: "Amo agora e sempre, dentro da igreja de Notre-Dame, ou no Campo Santo, onde o corpo repousa da escravidão e a alma revive para a liberdade." Matilde envolveu o cartão no seu perfumado lencinho, amarrou-o com uma fita tirada aos seus adornos e teve a habilidade de escrever a lápis sobre a cambraia alvejante do lenço: "A Carlos, meu esposo espiritual." Quando 1 hora depois Jacques regressava a palácio e entregava a preciosa relíquia a Carlos IX, que abriu o esquisito invólucro, leu o cartão, e viu a assinatura da condessa, teve ocasião de verificar quanto o rei merecera o seu sacrifício, porque este, com os olhos marejados de lágrimas, tomava-o nos braços, apertava-o com ardor ao peito e, com arrebatamento, exclamava: "Tu és um grande amigo, Jacques. Deixa que tome a cingir-te em seus braços o rei de França." Mas essas lágrimas, senhor, são as da alegria, que eu não pude represar. A correspondência passava agora a ser trocada depois da missa domingueira, na Notre-Dame, com voluptuoso deleite dos olhos do padre, que se banhava em maiores e mais sensuais eflúvios de admiração pela condessa, já que mais não lhe era permissível. Era assim a devoção católica naqueles tempos, como fora antes e como continua a ser atualmente. A casa do Senhor servia aos namoros, ao simulacro dos acólitos e à adoração pecaminosa da carne pelo olho percussiente e libidinoso do padre. No entanto, o divino mestre havia assegurado como uma ameaça: quem olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. Corações partidos. O expediente de Jacques durou pouco tempo por desnecessário, visto como lhe era bastante esperar a condessa à porta da igreja para a troca das cartas amorosas, sem o sacrifício de ajudar às missas, que, segundo a classificação teológica, já era de si um sacrifício sem paramentos. O conde, embora alardeasse a inflexibilidade das suas convicções católicas, era pouco devotado ao misticismo da religião, vivendo na assídia irreverentes, deixava a filha desafogar-se nas contemplações desse mundo de sacrifícios pela regeneração das almas, visionárias a sonhar a perfeição da espécie, quando ela só tem demonstrado um retrocesso à selvageria, disputando a perversão do homem das cavernas. Se ele tinha razões para pontificar sobre a matéria. Por sua vez, o duque, no que respeita a crenças, era como 3/4 partes do elemento católico, que só vai à igreja para a missa dos defuntos amigos e para casar ou batizar alguém, de quem não se pode desenvencilhar. Os namorados costumam dar-se entrevistas nas igrejas, mas esse não era o caso do duque, que nem mesmo em casa do imaginário sogro conseguia arrancar uma palavra de esperança à sua cobiçada noiva. Daí, nunca aparecer na Notre-Dame, e,
Ainda que lá fosse, nada poderia descobrir, porque o conivente nas relações epistolares não se deixaria cair nas malhas de tão mau caçador. A vida amorosa do rei continuou assim por largo tempo, até que uma manhã, passando à porta da igreja, o ex-criado do conde viu a carruagem de Matilde e conheceu-a. Teve a curiosidade de esperar a passageira no adro, e notou a coincidência de ali achar-se igualmente o seu colega Jacques. Ora, este também vira de longe a Vitor e conseguiu meter-se por entre a compacta multidão, onde lhe era franco o acesso à sacristia, saindo por outra porta. Correu ao palácio e comunicou ao monarca a nova de que Vitor penetrara na igreja, certamente por achar-se ali perto a caleche da condessa. Jacques adivinhara os intuitos do matador de cavalos. Não estava ali com boas intenções. Foi rápida a resolução de Carlos IX, indo em defesa da sua muito amada. Ordenou a expedição de uma escolta, que se pôs em movimento com a rapidez de quem se apresta para uma defesa de emboscada. Logo que terminou a missa, a condessa saía e tomava o seu carro, quando um mastodonte se ia avizinhando dela, certamente para desfeiteá-la, mas nesse momento chegara a escolta, tendo a guiá-la Jacques, porque os soldados ignoravam o que iam fazer. Foi então que o servo do rei lhes apontou Vitor como sendo o indivíduo que teriam de levar à mesma prisão, onde já estivera hospedado. Conduzido como boi ladrão, o criado de Alexandre nada mais proferiu do que uma palavra, que encerrava um programa de desaforos. Canalhas. As grades da prisão foram restauradas e a escada invasora retirada do terreiro. Soube o duque da nova detenção de seu criado, de que logo informou ao conde. Ambos ficaram outra vez em conjecturas, sem saber explicar-se o que havia determinado essa providência, que eles consideravam violenta. Desta vez não foi difícil a Alexandre conseguir falar a Vitor na prisão, porque não havia ordens severas, nem ali estava mais o antigo guardião, que o impedia, e ao conde, de entabular conversa com o detento. De viva voz soube o duque que a condessa ia assistir à missa na Notre-Dame. Até aí nada havia de estranhável, mas, quando o criado acrescentou que também deparara com Jacques à porta da catedral, o desconfiado moço, por uma associação de ideias, lembrou-se do mendicante. Não seria para suspeitar que Jacques ali estivesse como intermediário do desavergonhado namoro do monarca. Considerava ele consigo mesmo. Isso era verdade muito verdadeira, que o leitor já conhece, mas que só agora foi suspeitada pelos mais interessados do que nós ambos, o leitor e eu. O mundo anda errado nestes enredos de famílias, tanto assim que há coisas bem graves, acontecidas aos namorados e aos maridos desprevenidos, que toda a gente sabe, menos os tais senhores. Ora, Vitor felizmente não notara o regresso do criado do rei, pois que o perdera de vista, e não pôde conceber que fosse ele quem mandara a buscar a escolta. Industriado por Jacques, o sargento-comandante disse a Vitor que ele andava, havia muito tempo, à sua procura para prendê-lo, desde a sua fuga da cadeia, e que casualmente o vira à porta da igreja, quando o detivera. A mentira sortira o almejado efeito, que era distrair a causa da detenção e libertar a condessa de novas tribulações. De feito, quando o duque revelou a Roberto o resultado das suas pesquisas, feitas no intuito de apanhar em flagrante a desventurada moça, este não mais pensou na conivência involuntária que a filha tivera na reincidência desse castigo do último domingo. Deu-se a fantasia de pensar que ela tinha sido defendida pela Notre-Dame, e, se tivesse a certeza, passaria a ir também rogar à Virgem Santa que o pusesse ao abrigo das hostes infernais, que lhe rondavam a cabeceira, não deixando dormir sossegado. Quanto a Jacques, é natural que se desse ao luxo de ser católico praticante, justamente nessa época de insurreições de guerras contra o calvinismo, em que cada um devia definir seus credos para evitar o cutelo, já levantado sobre a cabeça do almirante Coligny por Catarina de Médicis. Referindo-nos à mãe do rei, é tempo de adiantar alguma coisa de importância sobre as suas aflições a respeito dos amores de seu filho com a condessa de Leicester, dos quais tivera conhecimento havia muito tempo e que tentou embaraçar infrutuosamente.
autoritária desde o tempo da regência, em que dominava a vontade dos filhos, intervindo 2 anos depois no casamento de Margarida de Valois com o príncipe Henrique de Navarra, depois na vida do duque d'Anjou, conseguindo que ele fosse eleito para o trono da Polônia em 73, graças à sua influência junto à diplomacia estrangeira. Não era estranhável entender que lhe competia dar a Carlos IX uma esposa a seu alvedrio, não confiando ao filho a escolha da futura rainha. Andava bailando em seu pensamento desde longa data a imagem da filha de Maximiliano II, rei da Áustria, a quem Catarina desejava para sua nora, e disso já dera conhecimento ao monarca, que refugou a escolha, porque o seu coração estava ocupado, e não se deixaria tomar em uma investida de adversários. Nas suas cartas a Matilde lhe já havia denunciado as intenções de sua mãe, que continuavam a ser-lhe manifestadas com teimosia e impertinência. Ela exaltava as virtudes de Isabel da Áustria, a indigitada esposa, escolhida, no intuito de acomodar os seus cálculos interesseiros, baseados em manobras políticas, e, em sentido contrário, alegava a incompatibilidade hierárquica da condessa, que não trazia nas veias sangue real. Matilde, depois de 1 ano de lutas contra a autoridade do pai, verificando o estorvo heráldico da sua aliança com o escolhido do seu coração, estorvo esse alegado justamente pela mãe do rei, acabou por admitir a proposta de Catarina como único recurso para que o monarca tomasse estado, visto como não lhe era lícito a ele permanecer celibatário por uma fatalidade do destino. Ela lhe escrevera com a maior lealdade e franqueza. Não posso, nem a consciência me aconselha, ser injusta e egoísta com aquele a quem me vincularam os mais estreitos laços de afeto. Conquanto amando até assumir idolatria, devo abafar em meu peito a ambição, que o privaria de buscar na vida as venturas, que a infelicidade me impediu de gozar. Sejam apenas a padecer as fráguas do isolamento, seja eu a só, a única, e vá o meu saudoso amigo colher no concerto das festas, no borborinho do mundo ruidoso as distrações de espírito e talvez os afetos de um coração virgem, que tenha arroubos e liberdade para fazê-lo ditoso. Eu ficarei segregada do mundo, viverei como viúva inconsolável, mas disposta a conter os ímpetos do coração e a ordenar-lhe que calhe as suas vibrações de esperança. Numa das últimas cartas, o rei amaldiçoava-se por não ser capaz de vencer o infortúnio, nem com o seu grande poderio, nem com a abundância do seu ouro, e ainda vacilava em renunciar às suas aspirações. Matilde respondeu-lhe que, se o amor era o liame da alma, esse nunca seria rompido por ela. Podiam ver-se, amar-se como se amam as flores, como se adoram os anjos no céu. A essa carta respondeu o rei que aceitava o conselho por partir dela, e não para atender aos desejos de sua mãe. Casaria com Isabel da Áustria para experimentar se assim dominariam ambos a situação de amizade em que viviam, sem solução honesta e razoável, mas jurava que a imagem dela ficaria ocupando o seu coração por toda a vida e que a outra se contentasse em ficar do lado de fora, por não haver lugar para mais ninguém. Era romântico, mas verdadeiro tudo isso. No fim desse ano de 70 Carlos IX casava-se com a arquiduquesa Isabel, e os esponsais realizaram-se com grande pompa e duraram as festas alguns dias, como de hábito nos consórcios da realeza. À hora em que os sacerdotes celebravam o enlace e abençoavam os nubentes, ninguém viu o monarca enxugar uma lágrima, em que a imagem da condessa brilhava, como dentro de uma pérola, e, ao cingir o busto da esposa recebida, para o abraço de confraternidade, ele não via a radiante criatura que se abria em sorrisos para permutar-lhe o amplexo do vínculo eterno, porque era ainda ela, Matilde, a sua amada, o anjo dos seus pensamentos, quem ali estava em efígie para interpor seu abraço nupcial e recebê-lo bem junto do peito, daquele seio cálido que lhe apertara uma só vez somente no baile da embaixada, para nunca mais deixar de palpitar por ele. Dessa data em diante cessaram as relações epistolares do rei com a condessa, mas a vida de ambos ficou sendo um sacrifício de amor e de saudade. A guerra de Amélie-Duc, nesse ano travava-se mais violenta do que as anteriores, em que o monarca já havia esgotado grande parte das suas energias com os aprestos indispensáveis a fazer cessar as hostilidades,
sempre intermináveis e invencíveis. Desta vez ele pusera a sua cabeça a risco em várias ocasiões, no funéreo intuito de findar um tormento que lhe minava o ânimo abatidíssimo. Sabia, por informações de Jacques, que Matilde vivia agora ainda mais insulada da sociedade, apenas comparecendo aos ofícios religiosos aos domingos, na igreja da Notre-Dame, certamente para não se esquecer que ali houvera buscado no refúgio da piedade da Virgem as consolações, que continuava a rogar-lhe, não mais para que se realizasse uma união em que consistiria a sua suprema aventura, mas para suplicar-lhe forças que lhe fossem esteio aos embates da fatalidade e do desânimo. Era ainda a miragem de uma felicidade não gozada, que levava o rei a pedir a Jacques, seu amável confidente, que soubesse novas da condessa e lhe desse impressões suas continuamente, já que isso consolava no túmulo das suas alegrias. Depois do casamento do rei redobraram os esforços de Roberto Dudley e de Alexandre de Farnese para demover a moça a deixar a vida celibatária, unindo-se, embora a contragosto, a quem ela não desejava para esposo. Eram, porém, inúteis todas as tentativas em desviar a jovem condessa dos seus propósitos, porque a receita que ela houvera propiciado ao seu amado não lhe convinha aplicar à enfermidade do seu coração, embora o mal tivesse a mesma origem. A situação era bem outra. Demais, o benemérito confidente Jacques tinha a indiscrição de informá-la de que o monarca lhe pedia constantemente notícias suas à hora da missa, e ela mesma a ouvira um domingo na catedral, ao lado de sua esposa, lançar os olhos com vivo interesse para todos os lados, no intuito de vê-la, e, ao distingui-la junto do altar, premiou-a com um longo sorriso de júbilo. Esse platonismo voluntário era-lhe suficiente e menos punjetivo e difícil de suportar do que um enlace incompatível com a sua vontade. Nem agora, que reconheceste a volubilidade do rei, o esqueces de uma vez? Perguntou-lhe o pai em dado momento. Ele não foi volúvel, não. Foi uma vítima dos preconceitos. O mundo tem várias formas de lançar veneno na taça das almas atribuladas. A mim coube-me o martírio de ter um pai a forçar-me para uma união irreconciliável com os anelhos do meu coração. A ele foi a mãe quem o obrigou. Mas fê-lo porque um monarca não pode subtrair-se à necessidade de continuar a sucessão da sua estirpe, ao passo que eu não me interesso pela permanência da vergonha dos Leicester. O conde mordeu os lábios, despeitado. Tinha razão a moça. Seu tio João Dudley morrera no cadafalso em 53, seu primo Ambrósio esteve ameaçado também de ir à forca e seu avô acabara seus dias no patíbulo. Quanto a seu pai, Roberto Dudley, cortesão da corte de Eduardo IV, sendo um belo tipo de homem, havia conquistado o coração de Isabel, rainha de Inglaterra, que lhe tributava a imensa paixão e da qual era ele favorito, havendo-lhe passado pela cabeça a ideia de maridar-se com a amante. O que explica o fim misterioso de Amy Robsart em 60, com quem Roberto se casara em 49, e da qual nascera Matilde numa temporada em que o casal se encontrava de passeio em Paris. Ainda vamos assistir a novos desatinos desse volúvel sujeito no decurso deste livro. Era raro o dia em que, ora o conde, ora o duque não importunavam a condessa com ligeiras insinuações de modo a sondar o seu estado d'alma e verificar se porventura não havia já entrado aí o micróbio que viesse roer-lhe o interior e acabasse por destruir a solidez do edifício, esse malsinado amor pelo rei, como o cupim faz a mais resistente cedro. Se algum bicho roedor a minava por dentro, era de certo de natureza diversa e de efeito diuturno, e tinha ascendência sobre o outro. Bem que a sua vida definhava dia a dia pelo desengano, em contraste com os desejos dos dois atormentadores da sua vontade, que permaneciam nas falazes ilusões de uma esperança nunca afagada nem adubada por ela. O certo é que Matilde, esporeada por tantos contratempos, resistindo quanto lhe era possível aos aborrecimentos cotidianos, alimentando-se muito frugalmente, às vezes sem levar nada à boca, passando várias noites em vigília e arrastando-se em progressiva astenia, acabou por ceder a uma enfermidade, que a debilitava cada vez mais, causando graves apreensões ao pai e ao seu desventurado pretendente.
Não era mais a formosa criatura de outros tempos a pobre menina. Ofuscava-se a sua beleza nas sombras de traiçoeira enfermidade. Os médicos chamados não encontraram na medicina o remédio ao mal. Pudera, quem sabe, lá ministrar doses medicamentosas para a enfermidade da alma. Quem já viu curar o amor profundo, a paixão violenta e com pílulas e ventosas? Já Cícero dizia: as moléstias da alma são muito mais difíceis de curar do que as do corpo. A própria condessa enganara-se nos seus prognósticos, quando afirmou que estava disposta a conter os ímpetos do coração, ordenando-lhe que calasse as suas vibrações de esperança. Como então capitulou assim covardemente? Da mesma forma como também Carlos IX não se conformava com o rompimento dos seus embaladores sonhos. É que todos se enganam com as inesperadas e traiçoeiras garras desse abutre, que nos ataca muitas vezes de emboscada, para ter a satisfação de melhor cevar-se no sangue da indefesa vítima. Não fosse o amor terrenal um sentimento de posse do corpo para as delícias da carne, ao serviço da procriação da espécie, e bem fácil seria conter os impulsos, os arrebatamentos, os tresvarios da razão, empurrando à força a frágil criatura atormentada para os braços de quem a cobiça com todas as vontades do sangue. Porque não é a razão quem governa nesses prélios do coração, é a pólvora do sangue, é a matéria explosiva dos nervos, e a atração sexual, irresistível, indomável, insuflada pelas leis da natureza, e o homem não pode nunca subtrair-se às leis da natureza, que é obra do Criador. O contrário disso é tentar impedir as expansões e a marcha natural da vida em seus mais importantes objetivos superiores. Seria o mesmo que experimentar deter a marcha do Sol e dos planetas, a velocidade do vento, o despontar do dia e o descambar da noite. Foi por isso que a Condessa de Leicester e Carlos IX foram vencidos pelo amor, o que corresponde a dizer, vencidos pela natureza. Não havia fisiologista capaz de destruir o mal que invadiu o organismo dos dois enamorados. A alma sofria, porque o corpo reclamava, digamos mesmo, mais acertadamente, que era o corpo quem padecia. O amor espiritual governa a matéria, refreia-a, como o domador subjuga as feras ameaçadoras, mas esse nobre alto sentimento, essa emanação de luz, esse desinteressado e divino eflúvio, que banha os seres santificados pelo sacrifício, não é ainda patrimônio deste mundo de impurezas e seduções aviltadoras até da dignidade humana. Era para esse resvaladouro que empurravam também a condessa, o pai, no intuito de dar-lhe um homem a seu talante para os prazeres materiais da vida, para as exibições da vaidade, talvez mesmo para ver-se livre do estorvo e poder mais amplamente dar pasto às suas paixões, e disso vamos ter as provas. O duque, por descobrir na moça encantos divinais, sedutores a prenunciarem-lhe delícias inimagináveis, maiores do que as gozadas por Lovelace nas artimanhas e desvairamentos do amor licencioso, poucos anos depois relembradas pela pena maravilhosa de Lord Byron na pessoa dissoluta de Dom João Tenório. Carlos IX suspirava ao longe com saudades da primeira mulher, que lhe obcecara a razão, e nem a própria lua de mel lhe dava vagares para repouso do espírito. Entretanto, continuava a absorver-se nos complicados problemas da guerra, mais do que o houvera feito anteriormente, em que se confiava dos generais e só intervinha nas soluções de grande monta, malgrado as observações da rainha-mãe pelos seus descuidos em tarefa tão grave e melindrosa. Os seus ministros e gentil-homens, que o seguiam e inspiravam, eram agora mais felizes por vê-lo superiormente devotado aos interesses da luta belicosa, sem suspeitar que era esse um como refúgio às suas dores para ir se distraindo de pensamentos que o torturavam e lhe abriam novos sulcos no coração. Sempre a imagem da condessa a segui-lo até aos postos de avançada, onde ele se comprazia em ir desafiar a morte entre as bombardas e fora das trincheiras. Era notável um abatimento em que o deixava esse extraordinário trabalho de vencer um inimigo, que ninguém sabia mais do que ele quem era e quanto mal lhe havia feito, onde se achava escondido e que permanecia invencível e invulnerável à devastação das balas dos arcabuzeiros e de todos os arietes e catapultas. Quem lhe valia 1000 nos desabafos do coração alanceado,
Era a meiga Margarida de Valois, a solícita irmã, que lhe dava consolações e conselhos visando a resignação, já que nada mais poderia conceder-lhe, como outrora o fizera de tão espontânea vontade. Seu grande servidor Jacques nem sabia mais como levantar-lhe o ânimo abatidíssimo, pois agora não encontrava mais na catedral a condessa. Vigiando as imediações da casa do conde de Leicester para saber o que houvera acontecido à moça, de maneira a privá-la das suas orações na igreja, teve a oportunidade de ver sair à rua a camareira de Matilde, que se dirigia a uma farmácia, e soube por ela da enfermidade da moça. Os seus males se agravavam dia a dia, tendo seu pai resolvido, a conselho dos médicos, levá-la à Suíça, temeroso de vê-la presa da tuberculose, tal o seu estado de fraqueza. Foi isso que a aia da jovem condessa comunicou ao criado do rei, terminando por exclamar com grande sentimento de mágoa: "Tenho muito dó da pobrezinha. Certamente ela vai para os anjos." Jacques disse ao monarca na primeira ocasião em que lhe pôde falar, no intervalo das suas lutas guerreiras. Carlos IX recebeu a triste nova como um golpe de espada, e levou as mãos aos olhos como para afastar da retina uma sombra turva. Empenhou-se por saber ao certo o dia da partida. O servo tomou ao mesmo local durante alguns dias, sem conseguir ver mais a aia da condessa, mas soube na farmácia que a criada Lúcia ia regularmente todas as manhãs buscar tônicos da parte do patrão. Dizendo-se primo da camareira, Jacques alegou que o conde embirrava com ele, por isso não entrava no palácio. Na manhã seguinte, permanecendo por muito tempo no estabelecimento, logrou confabular com a rapariga e soube definitivamente que Matilde havia concordado em fazer a viagem. Ela estava convencida de que o duque não a acompanharia, e só por isso se prontificou ao sacrifício do embarque, muito menor de resto do que ficar aturando as indagações de Alexandre sobre a sua saúde, como se suspeitasse que o seu restabelecimento importaria na realização dos estólidos projetos de aliança, alimentados por ele. A doente partiria em começo de abril, daí a 2 dias, bem cedo numa liteira com seu pai, foi o que informou a camareira. O rei foi informado disso na mesma manhã pelo zeloso confidente. Ao alvorecer da data anunciada, um homem embuçado chegava às proximidades do palácio de Roberto e encostava-se a uma parede. 2 cavaleiros saíam da casa. Um afastava-se, apertando ardentemente a mão ao outro, depois aparecia uma jovem enfiada num fraudelim, tendo à cabeça uma alfarema, apoiando seu braço da aia para embarcar-se em uma liteira que ali fora conduzida, suspensa às braçadeiras do selim de 2 cavalos alazãos, guiados por um pajem fardado. Mais adiante via-se a comitiva conduzindo grande número de malas e outros apressos de viagem. O homem tornara ao palácio, naturalmente para ultimar ordens ouvidadas. Nesse em-meio o embuçado correu para junto da porta e pôde divisar o rosto pálido da jovem, que lhe conhecera, bela como os anjos do céu, e que ali estava agora envelhecida de 10 anos pela devastação da enfermidade. Conseguiu despertar-lhe a atenção, afastando o capuz, e ouviu-a exclamar ansiado e comovida: "Carlos, meu amado Carlos, volta para a vida, que eu sigo para a morte." "Não, não há de morrer, querida Matilde, Deus não o consentirá." "Sim, é ele que me vai guiando os passos para o túmulo, já que os não quis dirigir para o altar. O meu pensamento também a seguirá sempre, sempre. Adeus." E desapareceu antes que o vissem. Quando o conde regressou à rua para ajudar a embarcar a moça na liteira, teve que carregá-la sem sentidos, coadjuvado pela criada. A camareira, conhecida do rei, guardara segredos sobre o que havia acontecido, e quando o conde, notando o desmaio da filha e o desalinho das feições, lhe perguntou o que se dera de anormal, suspirou com piedosa mágoa: "Coitadinha! É da fraqueza, senhor, a condessinha quer ir para os anjos." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. Saudades. Somente saudades. Como que para suavizar a sua desolação,
Carlos IX mandou construir um castelo em Vincennes perto do palácio onde habitava a saudosa Matilde, e transferiu para aí a sua residência. Era-lhe consolo passar frequentemente junto às portas daquela casa, cujas escadas subirá nos alvoroços da mais animadora esperança e disserá com a desilusão dos desventurados. Fora para um desditoso como ele que o célebre poeta Adelino Fontoura escrevera, num dia de tristeza. Se fui até junto a ti de sonho em sonho, voltei de desengano em desengano. Aí respiraria eu o mesmo oxigênio que em largos austos dera à condessa saúde da sua mocidade. Agora parecia que a vida dela se lhe ia esvaindo aos poucos como desnecessária aos sonhos, que não lhe vinham mais dourar os sombrios dias do seu calvário. Sonhos? Nunca ela os tivera mesmo depois de conhecer o monarca, pois que a luz que se lhe fizera semelhava a dos relâmpagos atemorizadores em noites tenebrosas, que lançam rápidos a claridade, mas ameaçam com a morte fulminante. Nesse período a condessa também dividiu seus pensamentos de saudade com o monarca, que ainda lhe havia dado uma robusta prova de amor indo-lhe ao encontro na manhã de seu embarque para as montanhas da Suíça. Ela já havia passado por Berna, Lausanne e Zurique, descendo o Lago dos Quatro Cantões até Genebra, e sentia a desanuviar-se um pouco a atmosfera em que vivera em Paris, atormentada pelo Duque de Pana, embora este de quando em vez lhe escrevesse alegando saudades, que eram flores fanadas quando as recebia aquela a quem eram enviadas. Em 3 meses Matilde havia percorrido grande parte da Suíça, sentindo-se encantada pelas suas altíssimas cordilheiras, Monte Branco com 4.807 metros, Cervin com 4.482, Finsteraarón com 4.273, Jungfrau com 4.166, e outras que a formosa região dos Alpes oferece no esplendente espetáculo de uma natureza exuberante e privilegiada. O que mais deliciara o seu espírito romântico eram as grandes lagoas disseminadas pelas vastas regiões desde a Alta Saboia a Constança, desde a Lombardia a Baviera. E deixava balançar seu corpo em gôndolas pelos lagos de Morat, Lempache, Aleu, e nos Alpes onde se ostentam como um rebanho líquido as suas 60 lagoinhas entre 660.600 metros de altitude. Visitou a enorme cachoeira de Trummelbach próxima de Interlaken, viu o castelo de Chillon, perto de Lausanne e a velha universidade, o templo gótico de São François e o terraço de Monte Benon, de onde se desfralda o lindo panorama dos Alpes em Lausanne, não lhe escapando a ascensão ao Monte Salève, na fronteira da França. O conde de Leicester, conquanto favorito de Isabel da Inglaterra, porque a filha havia nascido em França, obtinha da sua admiradora a permissão para ausentar-se e copyright e conceder os cuidados paternais a Matilde, principalmente nessa época em que a sua saúde requeria sacrifícios, por isso era-lhe permitido demorar-se até o completo restabelecimento da enferma em clima retemperado e como aquele. O Duque de Pana passava os dias absorvido em pensamentos que se digladiavam. Era de um lado a condessa, irredutível na sua indiferença, de outro Brahman forte do conde, assegurando-lhe que acabaria por forçá-la a desposá-lo. Mas havia um abismo profundo cavado a seus pés. Era o amor da moça ao monarca francês que ele sabia não extinto, e que representava no cenário da sua vida uma pavorosa ameaça ao seu futuro. Tal um vulcão que se vai formando durante longo tempo em lavas ocultas, mas cuja erupção explode das crateras e fulmina quem se avizinha, é um amor que se não extingue, que lavra no coração e o vai minando em lavas incandescentes e ameaçadoras, principalmente quando a chama interior da montanha em fusão recebe o vapor de outro vulcão, e funde a matéria ígnea, tornando o perigo mais grave. O outro vulcão era o coração de Carlos IX. Mas existia um terceiro vulcão, mais outro coração saudoso, que reclamava os afetos de Roberto. Era o de Isabel da Inglaterra, a Rainha Virgem, como ficou cognominado na história. As cartas que escrevia ao conde vinham cheias de lástimas, reclamando seu regresso, logo que as melhoras da filha o permitissem. A condessa estava realmente muito melhorada dos senis males, por força dos ares da salutífera Suíça,
dos prazeres espirituais que lhe proporcionavam os aspectos surpreendentes da maravilhosa natureza e dos exercícios alpestres sobre o gelo, ou através de pequenos patéis em paludes de águas límpidas e tranquilas. Ao fim de 3 meses concordou no seu regresso, já porque não lhe era possível permanecer para sempre ali, como também tangida pela saudade do monarca, que nunca mais pudera ver, nem saber o que fora feito dele. Em Paris, ou em Londres seria mais fácil ouvir pronunciar o seu nome ao menos, e demais tinha lá Jacques ao seu dispor para vencer as dificuldades mais insuperáveis. Todavia, era tomada de certo pavor, de vez em quando, ao recordar que ia cessar aquela trégua tão doce ao seu espírito, durante dias de que perdia a noção, embevecida como se encontrava naquele sonho de surpresas imprevistas com que clareara a imaginação e afogara os gemidos da alma ansiada. O regresso finalmente se fez, logo aos primeiros dias de julho, tomando a condessa sua liteira e o conde cavalgando seu ginete puro sangue, seguido da criadagem, havendo um repouso de 2 dias na região de Yonne, centro da viagem, e prosseguindo até Paris a comitiva, onde chegou ao escurecer. Em Alcherre, a condessa havia chegado extenuada pela incômoda posição, sentada durante longas horas no almadraque, sem poder mover-se, e ao deitar-se, na estalagem onde se hospedara, adormeceu sob a influência de sonhos atormentadores, como se lhe não bastassem as vigílias trevosas vencidas sob a iluminação solar. Ela via-se encerrada numa masmorra sob a guarda de 2 carcereiros de aspecto truculento, nos quais divisava o rosto de seu pai e o do duque de Parma, e no outro compartimento, que não podia ver, mas de onde lhe vinha uma voz magoada, soltava gemidos o seu amado Carlos, a quem os guardiães dirigiam insultos e velavam para que ficasse o condenado bem seguro. Chegaram a Paris, onde o conde precisava demorar-se por 2 dias para deixar os seus negócios organizados. No mesmo dia do desembarque, Carlos IX, passando à porta da casa de Roberto no seu coche real, viu os recém-vindos de longe, reconhecendo-os pela liteira. Participou a Jacques o regresso daquela que ainda lhe afligia o coração, e consultou como poderia escutar a sua voz. Era realmente coisa bem difícil, mas o servo pôs-se a refletir. Este homem singular tinha alguma coisa de fantástico dentro de sua imaginação, se não vejamos o que ele conseguiu arquitetar. Mandou raspar a barba, pediu a uma das criadas da princesa Margarida um vestido emprestado e pôs à cabeça uma coifa das usadas nessa época. No palácio do conde não estava mais o porteiro que o conhecia, pois fora dispensado por desnecessário, de maneira que logrou entrar na vivenda de Matilde com facilidade, dizendo precisar falar à camareira, por ser sua parenta. A servente que o atendeu, deu-se pressa em chamar a aia. Esta compareceu logo e pôs-se a fitar muito admirada aquela criatura, que ela ignorava quem fosse, a dizer-se sua parenta. Foi então que Jacques se deu a conhecer. "Que homem engraçado!" exclamou ela, de mãos postas, soltando uma risada. Dentro de 5 minutos a condessa, chamada a ouvir as pretensões da efeminada figura masculina, veio apertar com estremecimento as mãos de Jacques. Queria uma palavra só para o rei, que ainda morna de amores por ela, afirmou o confidente. Matilde correu à sua secretária e escreveu as seguintes linhas. Carlos. Aqui está de regresso, ressuscitada, quem nunca o esqueceu de longe. As minhas cores denunciam saúde, mas o coração está agonizante. Desejo vê-lo amanhã domingo na Notre-Dame. Se lhe há possível. Matilde deu a carta a Jacques, porque a tal homem não lhe era lícito guardar a segredos, e fê-lo partir com outro agradecido aperto de mão. No dia imediato o monarca conseguiu iludir a vigilância dos que pudessem observar, menos de Margarida, a quem pediu acompanhasse para suavizar as saudades que o devoravam. E ao meio-dia encontravam-se dentro da nave da igreja o rei, Margarida, e, do lado de fora, Jacques por motivo de prudência. O encontro de Carlos com a condessa foi uma nova alvorada em dia de nuvens horrivelmente trevosas. Porque esse revolver de uma chaga que nunca se fechara e que, em vez de deixarem secar, mais causticavam.
Oh! A ilusão, a aspiração a alguma coisa que nunca chega, que se tem convicção de que jamais virá, mas quer, não obstante, impele os sonhadores do impossível a olhar para além do que lhes é plausível e provável, no intuito de experimentarem se existe uma força mágica, uma potência oculta, um nigromante milagroso, uma lei ignota da providência, do destino, da fatalidade que lhes faça renascer das cinzas mortas a flor rediviva da esperança, da alegria, da ventura, flor perdida e estiolada ao calor infernal em que antes a alma se queimara. Os dois jovens ficaram longo tempo com as mãos entrelaçadas, como se elas fossem um elo indissolúvel e inquebrantável, eterno. Deus não quis que o meu anjo morresse para que eu pudesse ter ainda a ventura de contemplar-lhe o lindo rosto, balbuciou com voz trêmula o amador de Matilde. Ele deixa-me viver para que eu possa continuar a amar o meu Carlos, mas que vale isso, se me não é nunca possível fazer deste amor a minha ventura, se o meu afeto é o retalhar do coração, é o recompor-lhe a fibras para novamente tomar a estrinçá-lo. E eu sou o abutre do Cáucaso a corroer-lhe a víscera. Maldito seja eu. Não, não, bendito seja, bendita a hora em que o Senhor me fez conhecer o segredo do amor, senão eu morreria virgem desse agridoce sentimento. Fui inditosa, não importa, mas hei de sucumbir abençoando esse palo de luar que me guiou no labirinto da vida para saber desviar-me do abismo em que me tentam atirar. Antes disso estarei mergulhado nesse báratro, e de lá do fundo, se a lançaram nesse sorvedouro, hei de erguê-la nos meus rígidos braços como um tesouro que aí fosse jogado. E então gritarei bem alto, desafiando a cólera do mundo. Enfim, és minha. Mesmo neste pélago infernal. Nesse momento o Duque de Parma avizinhava-se da igreja à procura da esquiva moça, que saíra de sem ser pressentida. Na véspera ele apenas conseguira saudá-la ligeiramente ao seu regresso, não querendo importuná-la muito em virtude do cansaço da longa viagem. Procurando-a na manhã seguinte, e não a encontrando em casa, suspeitou dos seus hábitos religiosos em ir assistir missa na Notre-Dame, e nesse pressuposto aventurou-se a procurá-la aí. Jacques percebera ao longe e pensou em correr avisar o amo da inesperada visita, mas, antes de mais nada, mandou o cocheiro do carro conduzi-lo para detrás da igreja, na face da sacristia, de maneira que o duque não visse ali 6 veículo, já conhecido dele. O cocheiro atendeu imediatamente, de modo que, quando o Alexandre entrou no templo e percorreu com os olhos todas as direções, não encontrou a condessa e saiu desapontado. E que nesse ínterim Jacques conseguira conduzir as 3 personagens à sacristia, que lhe era familiar, e, uma vez ali, teve oportunidade de apresentá-los ao tio padre, dizendo-lhe: Eu lhe havia dito há tempo que a jovem condessa era amiga da senhora princesa Margarida, irmã do meu rei e senhor, não é verdade? Realmente mo disse. Pois aqui lhes apresento para corroborar a minha palavra. Oh, eu nunca o duvidei, meu sobrinho, observou o sacerdote, apertando efusivamente as mãos do rei, da princesa e, com maior ardência, as de Matilde. O que agora desejo, continuou o sobrinho, é que alam por aquela porta, que fica mais próxima da rua. E apontou a da saída, aos fundos da igreja, para que os jovens não fossem vistos pelo duque. Libra partiram todos em direção aos seus destinos. Quando Matilde ofereceu ao rei a mão para o último aperto, este tomou-a com viva paixão e cingiu-a bem junto do peito. E, levando-a aos lábios para beijá-la, sorveu uma umas lágrimas febris que a torturada moça derramava copiosamente às pagadas, receando serem as últimas que os seus olhos destilavam na presença do seu amado. A condessa tinha as órbitas pisadas e vermelhas, e, por isso, resolveu dar uma volta pelo bosque de Bolonha para refazer a fisionomia, demorando-se no passeio cerca de 2 horas. Chegando à casa, encontrou Alexandre em amistosa palestra com seu pai. O moço, ao avistá-la, foi ao seu encontro com um sorriso, não se sabe se de satisfação se de dicacidade, observando: Deve ter ido bem cheia de pecados reconciliar-se com a Virgem, querida condessa,
A julgar pela demora, pois creio que vem da catedral, onde o espantar agorentos sonhos. Nem pecados, nem sonhos. São coisas bem diversas, diametralmente opostas, visto que não descem a mim pecados, nem eu remonto aos sonhos. Então que misterioso passeio foi esse? Procurei-a na catedral e não logrei a ventura de encontrá-la ajoelhada aos pés da santa, como estimaria que estivesse, rogando pela minha vitória sobre esse terrível adversário. Qual adversário? Perguntou ela, supondo uma alusão à monarca. O seu coração de gelo, ou de pedra? Engana-se pela segunda vez. Nem gelo nem pedra. O meu coração é de carne frágil, como os demais. Somente posso adiantar-lhe que, os que amam, palpitam com ardores violentos e o meu vive adormecido, inofensivamente resignado com a sua sorte de víscera, que nasceu apenas para regular meu equilíbrio do sangue e manter-me a vida. Mas creia que não lhe agradeço a solicitude, nem os préstimos que ele me dispensa. Se eu tivesse o poder de consultá-lo secretamente, tenho certeza de que lhe ouviria contestar-lhe as informações que me dá a respeito da sua influência nos seus destinos. Certa, diria-lhe assim. Tenho cá dentro uma efígie, sim, que não é a sua, mas a de alguém que andou a espicaçar-me por tal maneira que aqui me ficou uma ferida incurável. Pois diria a verdade, se isso lhe agrada saber. Condessa, seja sincera, pois não confessa tacitamente uma amizade inadmissível. Como pode continuar a amar um homem, que já pertence de corpo e alma a outra mulher? De corpo sim, de alma não, bem eu sei. A alma, permanece intangível aos desvios por onde lhe dirigiram o corpo. Mandou-me o duque que fosse sincera. Pois bem. Há mulheres, como há homens, capazes de todas as perfídias e traições. Amam transitoriamente, como as aves que arrulham em grupos e beijam-se umas às outras numa promiscuidade indistinta. Aos irracionais, que só vivem para a procriação, não se lhes acoima a inconstância. No gênero humano a inconstância é sintoma, de desbrio, de indignidade mal vista, e eu quero morrer dignificada por um sentimento de que me enobreço. Amei uma só vez. E ainda ama. Ainda amo e amarei o único homem, que levantou diante de meus olhos, o turíbulo do incenso perfumador a estontear minha cabeça, a deliciar meu coração. Sou culpada disso? Não sei como responder, mas sempre lhe direi que o tempo é o melhor mestre da experiência. Somos ambos bem moços. Eu esperarei resignado, pois ainda há hectares no mundo uma luzerna acesa para os desditosos. É a esperança. E, entristecido profundamente, o duque afastou-se, porque também amava loucamente a condessa e não podia renunciar a esse afeto sem lacerar o coração. Na manhã seguinte voltava a despedir-se do conde de Leicester e da filha, comunicando a resolução inopinada de partir para a Etólia a fim de tomar parte na Batalha de Lepanto, que fora provocada pelos venezianos e pelos espanhóis contra a Turquia, e que se travava entre a Hélade e a Moreia, no Mar Iônio. Foi uma resolução inesperada que agradou a moça, mas contrariou a Roberto. Este entendeu de desviá-lo do funesto propósito, que parecia encobrir as intenções de deixar-se morrer, já que o desespero lhe rondava os destinos. Matilde, porém, sempre amável, disse-lhe: eu não odeio, não. Lamento apenas a desdita, triste sorte que lhe coube, meu amigo, desejando-lhe, como todas as veras da minha alma, que encontre ainda um dia a luz com que possa alumiar as sombrias veredas da sua estrada. Há de encontrar quem saiba e possa permutar os sacrifícios do seu coração. Vou repetir as suas palavras, ontem proferidas, e que decorei. Amei uma só vez. A inconstância é sintoma de desbrio, de indignidade mal vista, e eu quero morrer dignificado por um sentimento de que me enobreço. A interlocutora não pôde razoavelmente replicar a tão justa e irrefragável confissão, sob pena de ser incoerente consigo mesma. Alexandre de Farnese tomou o destino da Grécia e foi incorporar-se ao exército que travou a memorável Batalha de Lepanto,
distinguindo-se valentemente nas pelejas e deixando um renome perdurável na história. Dir-se-ia que o animavam os mesmos propósitos de Carlos IX, ambos inspirados na paixão pela formosa Condessa de Leicester. Era isso bem verdade. Que poder é esse, exercido na vida humana pelo mais rápido, porém mais profundo sentimento, que nos acomete? Que garras são essas, que guantes, que filtros venenosos, que doce ambrosia, que suave licor, que se combina, se mistura, se condensa como numa dinamização satânica, ou numa transfusão divina para ser propiciada em doses violentas, ou em insuflações porosas, parceladas, no organismo da juventude, da mocidade, e até dos decrépitos, que por vezes são os mais gemebundos padecentes do delicioso fluido, ou da endiabrada peçonha. Ó, amor, que vieste fazer ao mundo? Porque foste gerada da espuma marinha, ó Vênus Anfitrite? Em que laboratório maligno e sobrenatural teceste o cinto das tuas graças, onde encerraste os sorrisos sedutores, a doçura da fala, o suspiro do seio, a eloquência dos olhos para flechar corações desprecavidos? E para que deste vida ao travesso Cupido? Frineias, Juturnas, Cleópatra, Helenas, Dalilas, Condessas de Leicester, para que viestes perturbar a cabeça dos míseros e falíveis homens? Lauras, Beatrizes, Julietas, Virgínias, Natércia, Franciscas, por que três variar a inspiração dos poetas? Adonis, Narcisos, Dáfnis, Carlos IX, quem vos mandou endoidecer as flébeis criaturinhas do sexo frágil? Abelardos, Roméus e Paulos diversos, que necessidade tinhais de inventar histórias passionais de amor para comover sensíveis corações femininos? Ninguém responde. Temos todos de conformar-nos com essas anomalias da sorte, com essa anarquia das previsões, com esse desconchavo da moda giradora do mecanismo social, que ora emperra, ora maltrata a mão imprevidente e distraída do moleiro que a impulsiona, muitas vezes do espectador estranho à rotação invariável. Vale a pena agradecer aos céus o livramento dessa maçada, quando se possa escapar de tais emboscadas e aborrecimentos. Já não é pouco aturar as lamúrias das suas vítimas e consumir o reservatório da lógica para acomodá-las. A situação continua a mesma, na monotonia exaustiva das histórias difíceis de solucionar, com grande tédio do leitor e sofreguidão da leitora jovem, que está enamorada de um galante mancebo, e traz o coração engrinaldado de esperanças, não querendo que lhe desviem o seu afeiçoado. Por vontade da ansiosa leitora que me honra com a sua atenção, eu matava o duque, o conde, a esposa do rei e acabava enlaçando este a Matilde. Com semelhante expediente acabava o romance, castigando o vício e premiando a virtude, à maneira dos dramalhões antigos de capa e espada. Mas faltava a verdade. Ora, o obscuro remendão de novelas, que eu sou, não quer sair da verdade histórica e deseja finalizar a sua obra com lealdade. Já agora tenham paciência. Vitam impender e ver-o, que é como quem diz: a vida depende da verdade. E, já que estou concentrado em rabugices latinas, lembra-me mais esta de Cícero. O sumo da tolice é a gente atormentar sem querer remediar o que não tem remédio. E, com esta, termina o capítulo. Capítulo 9. As setas de Cupido. No dia imediato, 10 de julho, o conde e a filha atravessavam o Mar da Mancha rumando para a Inglaterra, onde chegaram e se hospedaram no Palácio da Corte, a Torre de Londres, antigo e histórico castelo, que depois foi cadeia. A fidalguia da corte recebeu-os com grandes júbilos, especialmente a rainha, que morria de saudades do seu favorito. Houve festas especiais comemorando a chegada dos estimados hóspedes. Matilde teve de participar dessas festividades por não poder subtrair-se às obrigações a que a etiqueta a forçava, mas fazia-o com mais tranquilidade de espírito por não ser importunada então com os amoricos do Duque de Parma, nessa ocasião em armas na Guerra da Grécia. A rainha Isabel desfazia-se em escandalosos galanteios ao seu afeiçoado Roberto, sem embaraço algum,
nem mesmo da filha que abafava a revolta íntima sobre essas relações ilícitas. A nobreza do seu caráter certo não a devia aos exemplos de seu pai, a quem minguava o pundonor. O caroável conde de Leicester entendeu de homenagear a sua apaixonada amante, oferecendo-lhe, pouco depois da sua chegada, grandes festas no castelo de Kenilworth, com o qual a reverenciada presenteou em seguida o inspirador da fidalga cortesia. Entre o grande número de variantes dessas solenidades houve um baile a que compareceram os condes de Essex, por nomes Gualtério e Letícia, senhora esta de extraordinária beleza, que desde logo impressionou profundamente o aventureiro amador de Isabel. Durante a noite Roberto não deixou de extasiar-se na admiração à provocante figura da condessa Letícia, e não descansou enquanto não obteve dela a permissão de tê-la como dama numa das contradanças. Assim é que não tardou que ambos se entregassem aos prazeres de um minueto, durante o qual iniciou o conde timidamente o combate e a conquista de alguma esperança no sentido de sondar o coração da fascinadora mulher. Já foi dito que Roberto era homem de raros atrativos físicos, insinuante e meloso no falar, conquistador emérito e perigoso. Por sua vez a condessa possuía admirável plástica e as feições de uma jovem de 20 anos, quando no entanto já contava quase 30 janeiros. O número dos seus admiradores computava-se pelo número de fios dos seus longos e bastos cabelos de Jaume, porém ela soubera resistir continuamente aos galanteios de todos os atrevidos que a assediavam com palavras em que entravam desejos lúbricos. Vendo e ouvindo o conde dirigir-se-lhe com olhos concupiscentes, não temeu enfrentar qualquer luta de sedução, pois que saberia defender-se como de tantas outras vezes, por isso escutou-lhe placidamente animar-se a assim falar-lhe. Tenho de render a Vossa Excelência os maiores agradecimentos por haver honrado as festas que deliberei oferecer à rainha. Tereis insano trabalho, se vos dispuserdes a fazê-lo perante todas as pessoas que, em tão considerável números, aqui concorreram. Oh, não! Eu tenho o bom gosto de fazer exceções, dirigindo-me somente a quem se distinga pelo mérito pessoal. Vejo-vos como sol no centro de uma constelação, e eu deixo de lado as estrelas para saudar o astro de primeira grandeza, que sois vós, formosa senhora. Não vos agrada a sua lisonja, porque os vagares não me chegam para repetir frases que já gastei com aquele que escolhi para esposo. O conde desnorteou e mordeu os lábios. Esse vício já lhe conhecemos. Peço-vos perdão, senhora condessa, se é que vos magoei, mas entendo que as obras majestosas da criação, quando se acham expostas aos olhares admirativos da sociedade, não impedem de ser comentadas e gabadas, sem desprestígio do seu valor, nem receio de queda do pedestal a que foram elevadas. Assim é, na verdade, porém cabe-me declinar de tantos merecimentos e louvores que deveis poupar em favor da rainha Isabel. O galanteador foi forçado a tornar a morder os lábios, mas não desanimou. A rainha tem sido para mim uma gentil senhora cheia de solicitudes e cuidados, como tê-lo e uma irmã, e eu vivo exposto a suspeitas que me magoam mais pelo quinhão de injustiça, de que ela é vítima. Não quero investigar coisas de que me desinteresso, nem o estou incriminando. Nesse momento terminara a música, e o conde de Essex tomava o braço da esposa ao seu cavalheiro, inclinando-se risonho para saudá-lo. Louvo-lhe o bom gosto, disse o conde Gualtério, de haver escolhido a vossa esposa para minha dama nesta dança. Não. Que graça, respondeu aquele a rir-se, o bom gosto de ter engendrado tão incomparáveis diversões do espírito. Elas ficarão sendo um registro das maravilhas encobertas e das belezas veladas nos avaros escrínios da sociedade londrina. Vede quanta formosura aqui Pompeia e que era desconhecida até agora. Admirava-se na tela dos museus de belas artes a mulher venusta e fascinadora. Aqui a temos nós na sua forma escultural, viva e palpitante de sangue e de esplendor. A condessa já estava contrariada com tantas palavras melosas do delambido adulador. Parece que Vossa Excelência não está familiarizado com a sociedade de Londres, onde a toda hora se pode entrar em relações com as mais lindas mulheres.
Ando de algum tempo a esta parte retraído, já por haver passado várias épocas em Paris, na minha casa de Vincennes, já por haver me ausentado durante 3 meses na Suíça, aonde levei minha filha para combater uma fraqueza orgânica. Parece, no entanto, que houve uma imigração de senhoras formosas nesses intervalos. Se quiserdes verificá-lo, podeis honrar-nos com a vossa visita ao meu castelo de Trafalgar Square, na noite de 25 deste mês, em que minha esposa celebra o seu 30º aniversário com um banquete. Serei honrado pelo meu comparecimento à vossa reunião, senhora Condessa, e de antemão vos auguro que os deuses da ventura tirem sobre a vossa cabeça uma cornucópia de rosas imarcessíveis. Embora contrafeita, Letícia agradeceu delicadamente a galanteria, que trazia veneno incubado. Não se viram mais essas personagens durante o resto da noite. Retirando-se o conde de Leicester em companhia da filha, teve a estratégia de não procurar os Essex para as despedidas. Na noite aprazada o castelo desses fidalgos encheu-se de uma sociedade verdadeiramente elegante, composta da fina flor da elite inglesa, a que não faltaram portadores de pergaminhos principescos, marqueses, duques, condes, príncipes e lordes. Eram 8 horas quando aí chegaram o conde de Leicester e sua filha, trajando um riquíssimo vestido ornamentado de filamentos de ouro, trazendo brincos e pendentifes brilhantes de Golconda e gargantilhas de pérolas de Ceilão. Sendo a primeira vez que Roberto comparecia à sua casa, o delicado conde Jorge não só o recebeu com especial distinção, como o convidou a tomar assento a seu lado na mesa, ficando Matilde à sua esquerda, e sua esposa à direita, entre ele e o favorito da rainha Isabel. A condessa homenageada ficou entalada com a resolução do marido, que estava a empurrá-la inconscientemente para um homem voltado a conquistas, e do qual teria de desviar-se, quando começasse a dizer-lhe tolices de galã e namorado. Servida a sopa, trocavam-se frases amáveis entre os convivas. Deve ser motivo de dupla satisfação ver passar o dia em que vimos a luz do mundo e ter quem nos venha ajudar nos gloriosos júbilos desse evento, disse o conde de Leicester em voz alta. Felizes são os que assim podem, na tranquilidade de espírito, volver os olhos para o passado e não encontrar urzes, fitar o futuro e não suspeitar de sombras agorentas, respondeu um príncipe escocês. Sombras que andam anuviando os horizontes por estes temíveis dias, em que a hostilidade ao calvinismo ameaça derramar sangue na França, acrescentou um duque irlandês. Se o rei não o impedir com seu prestígio, contrariando a vontade de Catarina de Médicis, observou a condessa de Essex. Ele o impedirá, estou bem certa do seu valor, interveio Matilde, a meia voz. Carlos IX tem sido um grande herói na guerra de Alé-le-Duc, dizem todos os que estão observando a sua temeridade. Assim, é de supor que não queira destruir o seu mérito com o morticínio que havia de torná-lo maldito, acrescentou o conde de Essex. Assim será, e ninguém mais do que o deseja sua integração no seio da alma francesa, adiantou a condessa de Leicester. É uma voz suspeita que fala, interpôs Roberto Dudley. Suspeita? Interrogou admirada a Letícia. Ninguém quer a capitulação de Carlos IX. Ninguém a deseja, ninguém aceita a destruição do ideal luterano, declarou solenemente Gualtério, que era protestante. Não nos fatiguemos com previsões incertas e dubitáveis, tornou Roberto, dirigindo-se a Letícia. Não acha Vossa Excelência que tenho razão? Tudo é transitório na vida, tudo passível de modificações, de remodelamentos. Até o coração, quem sabe lá o que ainda tem guardado nos refolhos, para trazer com surpresa à superfície do lago em que se banhavam as suas utopias conservantistas, os seus vaidosos cuidados de manter íntegros os propósitos de regular o relógio da vida pelo pêndulo do futuro.